Ele era um homem de guerra, um oficial romano, comandante de 100 soldados, acostumado a dar ordens e ser obedecido sem questionamento. Mas naquele dia, ele não estava dando ordens. Ele estava suplicando. O seu servo, não apenas o empregado, mas alguém que ele amava, estava em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente, à beira da morte. E esse centurião, que tinha poder sobre homens, descobriu que não tinha poder nenhum sobre a morte. Então ele ouviu falar de Jesus, um carpinteiro judeu que curava enfermos, um rabino itinerante que expulsava demônios, um homem que falava com uma autoridade diferente de tudo que ele já tinha visto. E este oficial romano, que deveria ser um inimigo dos judeus, que representava a opressão de Roma, tomou a decisão mais humilde da sua vida. Foi buscar a ajuda do Nazareno. O centurião não foi sozinho. Ele enviou primeiro os anciãos dos judeus como seus intermediários. E eles foram a Jesus com um argumento muito interessante. Eles disseram: ele é digno de que lhe faças isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. A tradução é: Jesus, ele merece um milagre. Ele é um cara legal. Ele fez coisas boas. Ele ajudou a gente. E Jesus começou a caminhar em direção à casa do centurião. Mas antes de chegar, o oficial enviou outros mensageiros, com uma mensagem que mudaria absolutamente tudo. A mensagem dizia: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Espere um pouco. Os anciãos disseram que ele era digno. Agora ele mesmo diz que não é digno. Quem estava certo? O centurião continuou com palavras que revelariam a fé mais profunda que Jesus já tinha encontrado em toda a sua jornada. Ele disse: nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, mas dize uma palavra, e o meu servo sarará, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Você entende o que ele estava dizendo? Ele estava falando: Jesus, eu reconheço a autoridade quando eu vejo. Eu sei como funciona uma cadeia de comando. Eu dou ordens e elas são cumpridas porque eu tenho uma autoridade que me foi delegada. Tu não precisas estar presente fisicamente. Tu não precisas tocar no meu servo. Tu não precisas fazer nenhum ritual. Apenas fala, e a doença vai ter que obedecer. Nesse momento, Jesus parou no meio do caminho. Ele se virou para a multidão que o seguia. Uma multidão de judeus que se consideravam o povo escolhido, de religiosos que achavam que mereciam os milagres. E ele disse algo absolutamente devastador para eles: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Um gentil, um romano, um pagão tinha mais fé que todo o povo de Deus junto. Então Jesus declarou: vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, não depois, não gradualmente, naquela exata hora, o servo foi curado. Os mensageiros voltaram correndo para casa e encontraram o servo curado, levantado, restaurado, curado à distância, simplesmente pela palavra de Jesus. E aqui está a lição que destrói toda a religiosidade. Você não merece o milagre, e é exatamente por isso que você pode recebê-lo. Os anciãos vieram com uma lista de méritos. Ele é digno porque fez isso e aquilo. O centurião veio com humildade. Eu não sou digno, mas eu confio na tua palavra. Adivinhe qual abordagem Jesus honrou? A graça não é para quem merece. A graça é para quem reconhece que não merece, mas confia mesmo assim. O centurião não tinha uma teologia sofisticada. Ele provavelmente não conhecia as escrituras a fundo. Não frequentava a sinagoga todo sábado, mas ele tinha algo que muitos religiosos da época, e de hoje, não têm, que é a fé inabalável na autoridade absoluta de Jesus. Qual é o seu servo morrendo hoje? Talvez seja aquele sonho que parece impossível, aquele relacionamento que está por um fio, aquela situação financeira que parece sem saída, aquele filho que se distanciou, aquela área da sua vida que está paralítica sofrendo, à beira da morte. E você talvez esteja tentando convencer Jesus de que você merece um milagre, listando suas boas obras, tentando negociar com Deus, dizendo: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou digno. Pare, você não é digno. Eu não sou digno. Nenhum de nós é. Mas Jesus tem autoridade sobre toda doença, toda circunstância, toda impossibilidade. E Ele não honra o nosso mérito. Ele honra a nossa fé. Pare de tentar merecer. Pare de listar suas qualificações. Comece a declarar a autoridade dele. A sua oração pode mudar hoje. Em vez de barganhar, você pode dizer: Senhor, não sou digno, mas dize uma palavra, e o meu servo sarará, porque eu reconheço a tua autoridade sobre tudo que me aflige. E então, prepare-se, porque quando Jesus fala, doenças obedecem, demônios fogem, impossibilidades se curvam, e servos são curados à distância, apenas pela palavra dele. Não é sobre você ser digno, é sobre ele ser poderoso. Diga a palavra, Jesus, e creia que será feito conforme a sua fé.
Dois cortejos se encontraram no portão da cidade de Naim. Um trazia vida, o outro, morte. Jesus caminhava em direção à cidade, seguido por uma multidão de discípulos e curiosos. Em risos, conversas, da cidade saía outro cortejo, carregando um caixão. Dentro dele, um jovem, filho único, morto, e atrás do caixão, uma viúva destruída, chorando a perda de tudo que lhe restava. Ela já tinha enterrado um marido, sem filho, ela não era apenas uma viúva. Era uma sentença de miséria e abandono em uma sociedade que não tinha lugar para mulheres sozinhas. O cortejo da morte seguia seu caminho inevitável. Uma história triste, que o tempo esqueceria. Mas então, os dois cortejos se encontraram. Lucas, o médico, registra com uma precisão cirúrgica e uma sensibilidade de pastor. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Preste atenção nisso. Não houve súplica, não houve clamor, e Jesus sentiu. A compaixão dele simplesmente transbordou diante da dor humana em seu estado mais puro e cru. Ele se aproximou, olhou nos olhos vermelhos e inchados daquela mãe, e disse com uma ternura que derreteria o coração mais duro: "Não chores." E isso não era uma repreensão. Era Jesus dizendo: "Não chores, porque eu estou aqui." Então Jesus fez algo absolutamente impensável para a cultura da época. Ele se aproximou do caixão e tocou nele. A multidão deve ter prendido a respiração. Tocar em um caixão, em um morto, era se contaminar cerimonialmente, era se tornar impuro, segundo a lei, era quebrar as regras. Mas Jesus não veio para seguir as regras da morte. Ele veio para quebrá-las. Os homens que carregavam o esquife pararam, confusos. O cortejo inteiro silenciou. E então, Jesus falou: "Não para os vivos, não para a mãe, não para a multidão, mas para o morto." Ele olhou para o corpo sem vida e disse: "Jovem, eu te digo, levanta-te." E o impossível aconteceu. Foi vida instantânea, invadindo o domínio da morte. O coração que tinha parado voltou a bater. Os pulmões vazios se encheram de ar. A decomposição que já havia começado foi revertida. A morte fugiu, aterrorizada, diante da voz do autor da vida. Mas a parte mais linda e emocionante dessa história vem agora. Jesus não fez um show. Ele não pediu aplausos. Ele não deu uma entrevista coletiva para os profetas da região. Ele não fez um discurso sobre seu poder. Ele simplesmente pegou o jovem pela mão, o ajudou a descer do caixão e o entregou à sua mãe. Imagine aquele abraço. A mulher que saiu da cidade carregando morte, voltou para dentro dos portões, carregando vida nos braços. O filho que ela estava a caminho de enterrar, agora a abraçava com força. O futuro que tinha acabado, de repente, recomeçava. Lucas registra a reação da multidão. Todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo." Eles estavam certos, mas ao mesmo tempo não entendiam a dimensão completa do que viam. Jesus não era apenas mais um profeta. Ele era o profeta prometido. Não era apenas Deus visitando o seu povo. Era o próprio Deus, em carne e osso, andando entre o seu povo, tocando em caixões e ressuscitando mortos. E aqui está a verdade profunda, que este milagre revela para você e para mim. Hoje, a compaixão de Jesus não espera você pedir. Ela age exatamente quando você não tem mais forças nem para orar. Aquela viúva não teve fé para crer no milagre. Ela nem sabia que o milagre era possível. Ela estava apenas sobrevivendo à dor, colocando um pé na frente do outro, caminhando resignada em direção ao cemitério. E Jesus interrompeu o cortejo da morte, não porque ela tinha uma fé extraordinária, simplesmente porque ele é compassivo. A compaixão é a essência de quem ele é. Agora eu te pergunto: que cortejo fúnebre você está seguindo hoje? Que sonho você está enterrando? Que relacionamento você já deu como morto e está levando ao cemitério? Que esperança você já colocou dentro de um caixão? Já orou tanto que não tem mais palavras. Já tentou tanto que não tem mais forças. E agora, você está apenas caminhando em direção ao fim, convencido de que desta vez, a situação está morta de verdade, e não há mais o que fazer. Mas ouça, com toda a sua atenção, Jesus está vindo na sua direção. Ele vê o seu cortejo, ele sente a sua dor, e ele está prestes a tocar no seu caixão e dizer à sua situação morta: "Levanta-te." Não importa há quanto tempo está morto. Não importa o quão impossível pareça a ressurreição. Não importa se você nem tem mais fé para crer nisso. A compaixão de Jesus não depende da sua fé. Ela transborda da natureza dele. Então pare de caminhar em direção ao cemitério. Pare de enterrar o que Jesus quer ressuscitar. Por quê? O mesmo Jesus que parou o cortejo em Naim, está parando o seu cortejo hoje. E ele não veio para assistir ao seu funeral. Ele veio para interromper a morte e devolver vida aos seus braços. Então, não chores mais. Passemos para o outro lado. 4 palavras, uma ordem simples de Jesus. E os discípulos obedeceram, sem questionar. Eles eram pescadores experientes.
conheciam o mar da Galileia como a palma da mão. Sabiam ler o céu, interpretar o vento, prever as tempestades, e naquele momento, tudo parecia calmo. Entraram no barco. Jesus, exausto de um dia inteiro curando e ensinando multidões, deitou-se na popa, colocou a cabeça em uma almofada e dormiu profundamente. Os discípulos remavam. A noite caía. O barco deslizava suavemente sobre as águas. E então, o inferno se soltou. Do nada, uma tempestade violenta desceu sobre o lago. Não foi uma chuva comum. Foi a fúria da natureza. Ventos uivavam como demônios. Ondas gigantescas quebravam sobre o barco. A água invadia por todos os lados. O barco começou a afundar. Pedro, Tiago, João, André, pescadores que tinham sobrevivido a dezenas de tempestades, estavam apavorados. Isso não era normal. Isso era sobrenatural. Isso era a morte vindo buscá-los. Eles lutaram, remaram, esvaziaram água, gritaram, mas a tempestade apenas piorava. Jesus dormia, profundamente pacificamente, como se estivesse em uma cama confortável em terra firme, não em um barco afundando no meio de uma tempestade assassina. Como ele conseguia dormir? Finalmente, no desespero absoluto, os discípulos o acordaram gritando: Mestre! Mestre! Não te importas que pereçamos. Em outras palavras, estamos morrendo aqui, e tu estás dormindo. Não te importas com a gente? Acorda e faz alguma coisa! Jesus abriu os olhos. Não com pânico, não com medo, com aquela calma que vem de quem sabe exatamente quem é, levantou-se no barco que afundava. Ondas quebrando, vento voando, caos absoluto. E então, ele fez algo que congelou o tempo. Olhou para o vento e disse: Cala-te! Olhou para o mar e ordenou: Aquieta-te. E imediatamente, não gradualmente, imediatamente, o vento cessou. As ondas se acalmaram. O mar ficou liso como vidro. Silêncio absoluto. A tempestade obedeceu. Então Jesus virou-se para os discípulos encharcados, tremendo, ainda processando o que acabara de acontecer, e fez duas perguntas devastadoras. Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Espere, eles tinham acabado de sobreviver a uma tempestade sobrenatural. Tinham visto Jesus acalmar o mar com uma palavra. E ele os repreendeu pela falta de fé, porque a pergunta não era: Você confia que eu posso acalmar tempestades? A pergunta era: Você confia que eu não deixaria você afogar? Jesus estava no barco. Se o barco afundasse, ele afundaria também. E se ele tinha dito: Passemos para o outro lado, então eles chegariam ao outro lado. Tempestade ou não. A fé verdadeira não é crer que Jesus pode impedir tempestades. É crer que Jesus está no barco com você. E isso muda tudo. Mas a história não termina aí. Marcos registra a reação final dos discípulos. Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles tinham visto Jesus curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Mas isto era diferente. Demônios obedecem porque são seres espirituais. Doenças obedecem porque são condições físicas. Mas o vento, o mar, as forças da natureza, só obedecem a quem as criou. Naquele barco, molhados e tremendo, os discípulos finalmente entenderam. Não estavam apenas com um profeta poderoso. Estavam com o Criador do universo disfarçado de carpinteiro. Que tempestade está afundando seu barco hoje? Uma crise financeira, uma doença terminal, um casamento destruído, um filho rebelde, uma depressão profunda, uma perda devastadora. As ondas estão quebrando, o barco está enchendo, você está remando até a exaustão. E parece que Jesus está dormindo. Você grita: Senhor, não te importas que eu pereça? Não vês o que estou passando? Acorda e faz alguma coisa. Mas aqui está a verdade. Jesus não está dormindo porque não se importa. Ele está em paz porque sabe exatamente o que vai fazer. Ele não está desesperado porque não há nada que o ameace. Ele não está com medo porque ele é o Senhor da tempestade. Ele disse: Passemos para o outro lado. Você vai chegar ao outro lado. Não talvez, não possivelmente, certamente, a tempestade pode ser real. O perigo pode ser real. O medo pode ser real. Mas Jesus no barco é mais real que tudo isso. Então, pare de perguntar por que ele não acorda e comece a confiar que ele nunca perdeu o controle. Pare de duvidar se vai sobreviver e comece a crer que ele já determinou sua chegada. E quando a tempestade estiver no auge, quando você estiver prestes a desistir, ouça a voz dele parando o caos na sua vida. Cala-te, aquieta-te, porque o mesmo Jesus que acalmou o mar da Galileia tem autoridade sobre toda a tempestade da sua vida. E se ele está no seu barco, você vai chegar ao outro lado. Sempre. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. E não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este.